Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Eu me chamo Luiz Arthur Marques de Souza, dono e líder do grupo Luiz Arthur Marques de Souza. Eu decidi fazer o trabalho sozinho, pois os meus integrantes passados estavam tendo falta de compromisso com o trabalho. Então eu espero que vocês consigam entender a minha implementação do meu ensino com vocês, tá bom? Antes de nós começarmos, eu quero falar sobre os 5 pilares que a gente vai falar. A introdução à lógica, sobre o que é lógica, depois vamos para a história da lógica booleana, quem foi o seu fundador, como que a lógica booleana consegue ser funcional nos mundos de hoje. Vamos falar sobre lógica da computação. Dentro dela, vamos falar sobre o que é algoritmo, sobre o que é if, o que é else. Talvez eu vou dar uma breve citação do que é uma linguagem de programação, aplicações e exemplos reais, requisitos de trabalho. Tá bom? Vamos lá. Olha, a introdução à lógica é bem simples. Eu até posso mesclar a introdução lógica junto com o que é lógica, tá? Eu vou falar sobre o que é a lógica, já pega um pouco do introdutório. A lógica nada mais é do que uma ferramenta que ela é usada no mundo tanto formal quanto informal, no mundo tanto matemático quanto filosófico e computacional, para conseguirem transmitir informações com clareza, segmento e até notória e nítida para aquelas pessoas que recebem ou máquinas que recebem. No computador, por exemplo, é necessário que o nosso programador, que a nossa pessoa que talvez esteja ali por trás, consiga fazer com que as informações se tornem claras, se tornem objetivas e se tornem precisas, para que o nosso computador consiga resolver de uma maneira melhor, de uma maneira bem mais eficiente também. Vamos lá. Eu vou falar sobre a importância da lógica da resolução de problemas. Na resolução de problemas, é essencial que a nossa lógica se alinhe com aspectos sobre o computador é. Vamos supor, na real, não vamos supor, vamos pegar a realidade. O computador, ele não tem muita noção do que é o mundo. Ele é uma pessoa, não é uma pessoa, mas ele é uma máquina que se ambienta a construir coisas do zero. Então ela é totalmente burra, totalmente leiga, totalmente. Então, mas só que em compensação, ela é muito rápida, ela é muito eficiente, ela é muito inteligente não, mas deu pra entender, né? Então, já que ela é rápida e eficiente, nós temos que alinhar ela para que consiga fazer ações de uma maneira mais precisa e certa, ok? E como que a gente consegue fazer com que uma máquina consiga se tornar inteligente? Com códigos lógicos, com programação, usando lógica, tudo bem? Ok, vamos lá. Agora vamos falar sobre a lógica booleana. O nosso mano George Boole, no século XIX, ele fundou e patenteou a ideia da lógica booleana, que nada mais é do que fazer com que a lógica se formasse mais flexível, mais acessível e mais fácil para o mundo de hoje e para o pessoal que pegou a época até hoje, porque antigamente era bem mais complicado, era um bicho de 7 cabeças. E com a lógica dele, não é mais. E até transformou com que variáveis fossem usados no lance computacional. Antes de falar sobre as variáveis que ele citou, sobre a ideia dele, eu só quero dar um fechamento sobre o que foi a história booleana. A história booleana, ela passou por 3 etapas, sobre o começo do livro de George Poole, que chamava de Medical The Medical Analysis of Logic, e foi publicado em 1847. Junto a ele, ele criou as variáveis, 3 variáveis, chamadas de AND, OR e NOT. A lógica booleana se tornou muito flexível e acessa no nosso computador. Quando a gente aperta uma tecla, quando a gente desliga ou liga um computador, quando nós ligamos a televisão, beleza? Ok. Contribuição. Nossa, deixa eu ver se tá gravando. Porque se não tiver gravando, é um pouco chato.
Tá gravando, sim, senhor. Beleza? Vamos pegar o nosso enredo aqui de novo. Só para nós fecharmos com tudo, como é que se fala? Tudo nos seus eixos. A história da lógica booleana, para fechar logo de chave de ouro. Ela introduziu conceitos muito racionais, muito lógicos, muito conceituados e muito importantes no lance de programação. E é isso que a gente precisa saber. Acabamos a nossa história da história da lógica booleana. Só pra gente acabar mesmo, ela foi muito importante na contribuição e visível na computação moderna, onde a lógica booleana é amplamente utilizada, e isso é indescritível. Vamos falar sobre agora suas variáveis. Eu fiz um slide bem simples, porque eu queria passar para vocês de uma forma que eu conseguisse entender através de slides, e eu conseguisse transmitir essa informação pela lábia, beleza? Então, olha, o AND, o OR e o NOT. Traduzido para o português, vai ficar AND significando e, o OR, o ou e o NOT, o não. O AND a gente usa para frases que tem um duplo sentido verdadeiro. Ela não existe meio termo. As duas têm que ser verdadeiras para que ela se torne verdadeira. Caso for uma verdadeira ou uma falsa, é falsa. Caso as duas forem falsas, é falsa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Neste calor que está tendo em Brasília, em Goiás, nós temos que... Não temos, mas só que é legal a gente ir para um clube, não é? Então, quando a gente for para um clube, o homem vai perguntar pra gente: olha, você só vai poder entrar na piscina se você for maior de idade e se você for e se você tiver um convite. Se você não tiver um convite, você não vai poder entrar mesmo sendo menor de idade, porque tem um IBM aqui, ó. Mas vamos mudar isso agora? Agora, se você for maior de idade ou ter um convite, você pode entrar. Porque o ou agora tem um pouco de meio termo. Deu pra entender mais ou menos? O i, as duas têm que ser verdadeiras, as duas têm que ser afirmativas, as duas vão ser afirmativas porque a ponte de ligação delas vai ser o e. Agora, se for usado o ou, tem alternância, tem um meio termo. O not, não. O not, ele é muito estipulado e um pouco complicado de se usar. Não é complicado, mas eu diria um pouco diferente, porque aquilo que é verdadeiro, por exemplo, eu quero ir para a piscina, eu quero ir para a piscina. Ele vai ler essa questão e vai falar: isso é falso. Eu não quero ir para a piscina. Ele vai ler isso e vai dar como verdadeira. E se eu não me engano, nela não existe meu termo. Não, ela existe meu termo. Caso eu quiser, tipo, eu quero ir para a piscina, mas eu não quero comer. Ele vai ver se quer ir para a piscina de forma negativa. Eu não quero comer como forma afirmativa. Beleza? É bem fácil, né? Lógica da computação. A lógica da computação tem a base os algoritmos. Algoritmos nada mais são do que sequências para você conseguir fazer uma conclusão ou chegar numa tal de uma para você chegar numa solução. Por exemplo, fazer um café. Para fazer um café tem que ferver a água, jogar o açúcar, depois o açúcar despejar o café no seu coador e logo após despejar a água fervente no seu coador de café e depois na sua jarra. Isso são algoritmos, etapas que você faz até chegar no lugar onde você queira, beleza? Como a lógica é aplicada no desenvolvimento de algoritmos e sistemas? Algoritmos é para definir operações a serem executadas. Por exemplo, ligar ou desligar um botão, apertar uma tecla A e aparecer um A na minha tela de digitalização, na minha barra de pesquisa, na minha barra de procura, beleza? Isso é. Estruturas de controle de if-else. Olha, if-else, ela é bem usada na linguagem Python. O if significa se, traduzido para o português, e o else é contrário. Vamos supor, uma frase aqui para vocês pegarem a lógica, a visão. Se a porta da minha casa estiver aberta, o meu cachorro vai sair. Else, ao contrário, se a minha porta não estiver aberta, não vai sair. Beleza? Vamos supor que se
5 mais 5, if 5 mais 5 for igual a 10, é verdadeira. Caso ao contrário, else é falso. 5 mais 6 não vai dar 10, então é falso. Beleza? A lógica fundamenta a análise e complexidade de problemas computacionais. E isso é muito verdade. Bora pra cá. Exemplos práticos de estruturas condicionais. Estruturas condicionais são essenciais na programação, permitindo que o código reaja a diferentes condições. E pode reagir da forma como você programa. Um código simples, que verifica se um número é ímpar ou par, ou se 5 mais 5 é igual a 10, tá bom? E caso ao contrário, ele vai dar falso. E princípios são aplicados em sistemas mais complexos, com decisões automáticas em softwares, aplicações em tempos reais e no nosso cotidiano. A lógica é aplicada em diversas situações do nosso cotidiano. Em sistemas complexos, compreender suas aplicações práticas ou teóricas pode revelar como a lógica molda a interação da nossa tecnologia. Vamos pular. Como que essas lógicas pode ser implementadas no nosso dia a dia? Quando você abre o seu navegador e vai pesquisando sobre Mercado Livre, vai pesquisando sobre furadeira, materiais de obra, o seu computador, ele é programado e ele também entende que você quer muito uma furadeira ou coisas que são sinônimos a isso, que pegam uma junção sobre isso. E ele vai te mostrando mais coisas sobre furadeira. E isso até empresas pagam para que o computador consiga levar você até eles, entende? Beleza. Spam. O que é spam? São coisas comerciais. Quando você vai abrir sua caixa de e-mail, o computador entende que coisas são comerciais e leva para a caixa de spam, em vez de ser para o seu caixa de e-mail normal. Mas tem coisa assim que ainda passa. Sistema de recomendação é o que eu falei sobre a furadeira. Beleza? Vamos lá. Como a lógica contribui na inteligência artificial e na ciência de dados. A lógica é fundamental para algoritmos e na IA, permitindo que máquinas aprendam e tomem decisões na ciência de dados de lógica utilizada para processar informações no geral e gerar insights a partir de grandes volumes de dados ou de um banco de dados. Portanto, a lógica não apenas facilita a programação, mas também impulsiona inovações de tecnologias e também em tempos de carga horária de trabalho. Acabei meu trabalho. Vamos falar sobre as conclusões deles. Nós aprendemos o que é lógica, como que ela é pautada no ramo da computação, entendemos o que é if, o que é else, aprendemos sobre a história da lógica booleana. Eu falei para vocês o que é algoritmo e as aplicações da lógica estão em nosso cotidiano e no avanço da tecnologia. Eu espero que vocês tenham gostado e essa aula tá durando muito tempo. Então, rapaziada, tchau. Boa noite, viu?